Quando crianças, sempre ouvíamos dos adultos sobre a importância de nos alimentarmos bem, consumindo frutas e verduras. Você já parou para pensar o porquê disso? A alimentação pode ser um fator agravante de algumas doenças. Isso é tão importante que em 2014 foi elaborado um guia alimentar com base na cultura da população brasileira, com o objetivo de apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis e sustentáveis, classificando os alimentos de acordo com o grau de processamento industrial. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, a composição da dieta, ou seja, aquilo que nós comemos, tem efeito protetor sobre a maioria das doenças crônicas não transmissíveis e na promoção da saúde. Dessa forma, deve-se priorizar a escolha de alimentos saudáveis ao invés de alimentos menos saudáveis, de forma que todos os grupos de alimentos façam parte da dieta, desde que respeitando a identidade cultural e alimentar das comunidades. Então, a alimentação pode agravar algumas doenças, mas não apenas isso. A genética também está envolvida nisso tudo. Mas de que forma? Antes de entender isso, vamos aprender alguns conceitos. O primeiro é o conceito de genes, que são fragmentos de moléculas de DNA responsáveis pelas características herdadas da família biológica. Genótipo é o conjunto de todos os genes que estão no DNA. Fenótipo é a característica aparente de um organismo, ou seja, é a interação do genótipo com o ambiente. Por último, chegamos na herança multifatorial, a qual estão envolvidos vários genes e diversos fatores ambientais. Esses fatores ambientais podem ser diversos, como ambiente político, histórico, econômico, a ausência de saneamento, ambiente social que se condiz com o lugar onde se nasce, cresce e envelhece, o estilo de vida, ou seja, se pratica ou não algum esporte, o tempo para lazer e inclusive a alimentação. Para facilitar, vamos a um exemplo. Há 2 irmãos gêmeos idênticos que possuem genes com predisposição para desenvolver diabetes mellitus tipo 2, que é uma doença crônica não transmissível influenciada por fatores genéticos e ambientais. Um dos irmãos mora na praia, pratica várias atividades físicas e possui uma alimentação equilibrada. O outro mora na cidade grande, possui uma vida bem sedentária, está constantemente sob estresse, tem uma alimentação baseada majoritariamente por ultraprocessados e consome frequentemente bebidas alcoólicas. Sendo assim, o primeiro irmão demoraria mais tempo para apresentar sintomas da doença, pois o seu estilo de vida e a sua alimentação previnem o seu aparecimento, podendo até mesmo não chegar a desenvolvê-la. Já o segundo tem chances muito maiores de desenvolver a doença, uma vez que a combinação da predisposição genética e o ambiente que ele está inserido são condições de risco para tê-lo. Algumas das recomendações presentes no Guia Alimentar Brasileiro é de que devemos fazer pelo menos 3 refeições ao dia. Consumir diariamente mais frutas e legumes, que são ricos em minerais e fibras, e também alerta sobre o consumo frequente de alimentos altos em gorduras, açúcar e sal, que aumentam os riscos de doenças como obesidade, hipertensão arterial, diabetes e doenças do coração. E claro, água é indispensável para o funcionamento adequado do organismo. Opte sempre por descascar mais e desembalar menos. Lembra dos gêmeos do exemplo lá do início do vídeo? Eles têm predisposição ao diabetes tipo 2, que é uma doença multifatorial conhecida. Mas você sabe como essa doença se manifesta em seu organismo? Após a ingestão de carboidratos, como um prato de macarronada, ocorre a transformação deles principalmente em glicose. Eles atravessam a parede do intestino e são lançados na corrente sanguínea para serem absorvidos pelas células que gerarão energia através do processo de respiração celular. Após a glicose cair na corrente sanguínea, o pâncreas produz e libera o hormônio proteico chamado insulina. Essa insulina vai se ligar a um receptor de membrana, ativando uma cascata de reações no citoplasma celular e estimulando a mobilização de transportadores de glicose. Forma-se uma vesícula que se funde com a membrana plasmática, expondo o GLUT4, realizando assim a captação e a internalização da glicose, principalmente nas células do músculo do tecido adiposo. Existem diversos outros tipos de GLUT e cada um com suas características funcionais e distribuição tecidual distinta. A glicose em excesso, que não precisou ser utilizada para a produção de energia, pode ser armazenada nos tecidos do fígado, rim e no músculo na forma de glicogênio ou como triacilglicerol, que é um lipídio no tecido adiposo. Assim, pode-se dizer que os níveis da glicemia são regulados e que podem passar por manutenção de acordo com o estado do indivíduo. O diabetes tipo 2 é causado por fatores genéticos e fatores ambientais. Essa patologia consiste no bloqueio da ação da insulina.
Nesse quadro, a pessoa apresenta alta concentração de glicose no sangue, mesmo em período de jejum, uma vez que essa insulina não funciona corretamente, porque o processo inflamatório atrapalha a ligação com o receptor na membrana das células. Portanto, a implementação de políticas públicas de alimentação e segurança alimentar, assim como a adesão de hábitos de vida saudáveis e combinação, como alimentação adequada e atividades físicas regulares, são essenciais para prevenir, amenizar e controlar a doença. É importante compreender que esses hábitos sozinhos não são curativos, mas preventivos ou complementares, não anulando o uso de medicamentos e a necessidade de consulta e acompanhamento com profissionais de saúde.